Olá, queridos irmãos, olá a todos, que a paz do Senhor Jesus reine no coração de vocês, que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado através da minha vida e da vida de cada um de vocês, que essa mensagem realmente possa edificar e abençoar sua vida para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento e por essa oportunidade que o Senhor concede ao teu servo de compartilhar um pouco do teu evangelho, da tua palavra, Deus. Fala conosco, Deus, através dela. Conduza nosso coração a toda a verdade que vem do Senhor. Encha nosso coração de sabedoria, de equilíbrio, de amor. Ó Deus, por favor, que possamos ser não apenas ouvintes, Deus, mas praticantes e operantes da tua palavra. Capacita teu servo com poder e sabedoria do alto, e que tudo possa ser para a honra e glória do teu santo nome. E é no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, todos aqueles que estão ouvindo nesse momento essa mensagem, eu tenho visto muitas pessoas ao longo da vida, ao longo da trajetória espiritual, até mesmo a própria palavra de Deus, ela mostra a trajetória do seu povo. E eu vejo muitas oportunidades aparecendo e muitas vezes muitas oportunidades sendo desperdiçadas pelas pessoas no que se diz respeito ao relacionamento com Deus. Muitas pessoas têm tido essa oportunidade de se aproximar de Deus, de conhecer melhor a Deus, de ter um relacionamento de comunhão e de intimidade com Deus, mas infelizmente nem todas as pessoas têm aproveitado essa oportunidade e muitas pessoas não sabem como lidar com isso, ou às vezes lidam com isso de maneira errada. Quando nós abrimos a palavra de Deus lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, Isaías capítulo 55, a partir do versículo 6, diz o seguinte: Busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. A palavra de Deus aqui, ela faz um encorajamento ao povo de Deus, a nós, a buscarmos o Senhor enquanto é possível achá-lo, a clamarmos por ele enquanto ele está perto. Infelizmente, nem todos têm colocado isso como uma prioridade em sua vida. Infelizmente, temos tido a oportunidade de buscar a Deus, a oportunidade de clamarmos a Deus, de colocarmos nossa vida na presença de Deus. Mas, para muitos, isso não tem sido algo importante, algo que realmente é prioritário, algo que realmente vai fazer toda a diferença na nossa caminhada espiritual. Nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, que nós estamos num mundo mau, num mundo de incertezas, num mundo de dificuldades, num mundo de tribulações, num mundo que muitas vezes tem uma influência maligna, nos afastando de Deus, nos afastando dos propósitos de Deus. E aqui Deus nos encoraja a buscarmos a Ele enquanto é possível achá-lo. Clamarmos por Ele enquanto Ele está perto. Se você vê muitos relatos que a Bíblia nos diz sobre a questão de aproveitarmos a oportunidade que Deus nos dá, a questão de aproximarmos o nosso coração mais da presença de Deus. Mas como eu disse no início, nem todos têm
tem aproveitado essa oportunidade, mesmo sabendo da brevidade dos nossos dias, mesmo sabendo da incerteza com relação ao amanhã. No Evangelho de Lucas, Jesus ele conta a parábola de um rico insensato. Esse homem ele estava preocupado com muitas coisas, em como armazenar suas colheitas, em como construir celeiros ainda maiores, em fazer grandes realizações, em acumular bens para um futuro próximo. Mas o que me chama a atenção naquele texto lá do Evangelho de Lucas é que aquele homem estava preocupado com tantas coisas em sua vida, mas ao mesmo tempo, que ele se preocupava com tantas coisas, ele deixou de se preocupar com aquilo que era mais importante, que era a questão de buscar a Deus e de ter um relacionamento de intimidade e de comunhão com o Senhor. Lá diz que o Senhor disse que ele estava fazendo muitos planos, tinha muita perspectiva com relação ao seu futuro, a como ter uma vida realmente de tranquilidade. Mas lá diz também que Deus chama aquele homem de louco, de tolo, de insensato, porque naquela mesma noite a sua vida seria exigida, a sua vida seria pedida. E aquele homem se preocupava com tantas coisas, ele era tão rico, tão cheio de bens, de coisas a qual ele poderia usufruir, mas aquele homem não era um homem que era rico para com Deus. Aquele homem era um homem que não buscava a Deus, era um homem que não clamava a Deus. Muitos têm agido assim na jornada espiritual, como aquele homem que não tinha Deus como prioridade em sua vida. E os dias dele estavam se acabando e até aquele momento ele não tinha aproveitado essa oportunidade. Por isso que Deus nos fala que nós devemos buscar a Ele. Nós devemos buscar corrigir os erros e falhas existentes na nossa vida, para que quando o nosso Deus retornar, ou acaso a nossa vida seja pedida, exigida, nós possamos estar em paz, em tranquilidade, em segurança, porque nós temos a convicção no nosso coração que nós estamos lutando e buscando fazer aquilo que é a vontade de Deus. Deus está fazendo que nós abandonemos os maus caminhos, os pecados de nossa vida, e Ele nos conduz a uma vida realmente de retidão, uma vida de paz, uma vida de obediência à palavra de Deus. Nós não podemos perder essa oportunidade por nada na vida. Nós não podemos ser também como aquele jovem rico que teve uma grande oportunidade quando ele chega até Jesus e fala: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? De certa forma, ele deu um passo para buscar Jesus. Porém, quando Jesus, naquele diálogo, Jesus fala sobre os mandamentos, ele fala que já guardava os mandamentos desde a sua adolescência, só que Jesus fala: não, mas ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e depois volte e me siga. Mas aquele homem, por amar demais as coisas desse mundo, por amar demais o dinheiro, ele também veio a perder a grande oportunidade de buscar a Deus de todo o seu coração, de realmente seguir Jesus como Jesus havia proposto, e isso trouxe possivelmente grandes prejuízos para a sua jornada espiritual e, consequentemente, para a sua salvação. Devemos buscar a Deus enquanto é possível. Devemos clamar a Deus enquanto Ele ainda está perto. Porque as oportunidades muitas vezes vêm, elas batem à nossa porta, mas chega um momento que as oportunidades elas vão embora. Aquele rico insensato, ele perdia uma grande oportunidade porque ele estava vivendo, porém ele não estava tendo o senso de propósito correto em seu coração
que era a busca por Deus. Esse jovem rico até ele teve um certo anseio e deu alguns passos em busca de Deus, de Jesus. Porém, quando ele foi desafiado, ele voltou atrás, ele não abriu mão daquilo que ele tinha que abrir mão para buscar a Deus de coração íntegro ao Senhor. Se você continuar lendo lá no livro de Isaías, agora nos versículos 8 e 9, diz o seguinte: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Muitos têm trilhado por caminhos perigosos, achando que muitas vezes esses caminhos são os caminhos de Deus, mas esses caminhos alternativos que as pessoas têm buscado, muitas vezes ao invés de aproximarem as pessoas de Deus, elas afastam as pessoas de Deus. Os seus caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. E os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ao longo da minha jornada também eu já vi muitas vezes as pessoas se afastarem de Deus através dos seus próprios caminhos, através das suas próprias escolhas, achando que aquilo é a vontade de Deus, achando que aquilo é algo que está abençoando a vida dessas pessoas, quando na verdade é algo que está distanciando as pessoas de Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm escolhido a falsa religiosidade, muitas pessoas têm escolhido a prosperidade, muitas pessoas têm escolhido o dinheiro, muitas pessoas têm escolhido o prazer, muitas pessoas têm escolhido as coisas desse mundo, usando essas coisas para substituir Deus em suas vidas e em seus corações. Eu já vi muitas pessoas até mesmo justificarem que a vida que elas estão levando é a vontade de Deus. Que o caminho que elas estão trilhando é o caminho de Deus. Nós sabemos que isso não é verdade. O caminho de Deus, os pensamentos de Deus são superiores ao nosso. O reino de Deus ele não está limitado a coisas materiais. O reino de Deus é muito mais que isso. A busca por Jesus, pela salvação e pela eternidade é algo que é superior a bens, a prazeres, as coisas que são oferecidas nesse mundo. Mas muitas vezes as pessoas estão cegas e indiferentes com relação à vontade de Deus. Porque se nós realmente queremos trilhar esse caminho de Deus, se realmente você quer ter certeza que você está vivendo esses caminhos e tendo esses pensamentos de Deus que são mais altos e superiores ao que o nosso coração muitas vezes nos mostra, nós devemos ter o discernimento que esses caminhos, que esses pensamentos, eles têm que estarem alinhados à vontade de Deus. Então eu costumo sempre falar que quando nós avaliamos nossa vida, quando nós avaliamos os nossos desejos, quando nós avaliamos os nossos pensamentos, quando nós avaliamos a vida que estamos levando, o que vai confirmar que os nossos planos, que os nossos pensamentos, que os nossos caminhos são os mesmos de Deus, o que confirma isso é quando eu olho para a palavra de Deus e eu percebo que a minha vida está tomando o mesmo rumo que ela determina. A minha vida é uma vida que é centrada em Jesus. As minhas prioridades são as mesmas prioridades de Jesus.
O reino de Jesus é a principal coisa da minha vida. Então as minhas decisões, elas vão me aproximar de Deus, não me afastar de Deus. Como eu disse anteriormente, muitas pessoas têm tomado decisões tolas, escolhas tolas. Aí essas escolhas impedem essas pessoas de terem um relacionamento com Deus. Elas já não conseguem mais ler a Bíblia. Elas não conseguem mais orar. Elas não conseguem mais cultuar a Deus. Elas não conseguem mais ter esse relacionamento de intimidade com Deus. E acreditam que pelo fato da vida material dela, ou aquilo que ela almejou em seu coração está sendo conquistado, elas acreditam que isso tem a aprovação de Deus, ou que Deus esteja, de certa forma, endossando esse comportamento ou essa vida que essa pessoa está levando. Levando em conta apenas os padrões e valores que estão guardados no seu próprio coração. Porém, os padrões e valores de Deus são diferentes e superiores ao nosso. Se você quer ter uma vida de padrões e valores superiores ao que a sociedade te mostra, viva os padrões que Deus estabelece na tua palavra. Continuando nos versos 10 e 11 lá de Isaías 55, diz o seguinte: assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Eu não sei se vocês entendem isso, mas tudo que Deus faz, ele tem um propósito específico. Nada que Deus faz é obra do acaso. Nada que Deus faz é sem uma finalidade específica. Ele usa como exemplo as chuvas que caem sobre a terra, a água derretida das geleiras, que muitas vezes vão irrigar as planícies que estão aos pés das montanhas. A água tem um propósito. Ela irriga a terra, ela produz vida, ela produz semente, ela produz os frutos das árvores. Então, tudo que Deus faz tem um propósito específico. Ele usa como exemplo isso, que a chuva tem um propósito de irrigar, de trazer vida, de trazer frutos, de trazer alimento. Assim também é a palavra de Deus. Ele diz que a palavra de Deus ela não volta vazia, mas essa palavra ela sempre cumprirá o seu propósito. Então, a cada dia nós temos ouvido a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem sido semeada em nossas vidas e em nossos corações. Deus tem nos dado a oportunidade de seguir esses planos e pensamentos dele, que são superiores e maiores que o nosso, mas a oportunidade que nós temos tem de ser aproveitada. Porque a palavra de Deus ela tem dois propósitos em nossas vidas. A palavra de Deus ela pode trazer salvação. Ela pode nos dar a perspectiva de uma nova vida, de uma vida longe do pecado, de uma vida longe das dificuldades geradas por escolhas ruins. A palavra de Deus ela pode trazer esperança ao coração daqueles que estão fracos, abatidos. A palavra de Deus pode trazer alegria ao coração daqueles que estão tristes. A palavra de Deus traz consolo. A palavra de Deus realmente ela produz uma esperança inigualável nesse mundo de trevas. Eu já vi muitas pessoas serem transformadas, restauradas e encorajadas pela palavra de Deus. Esse é o propósito da palavra de Deus principal: trazer vida, trazer transformação ao coração das pessoas. Mas em contrapartida, a palavra de Deus também
Como diz no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 48, se não me engano, fala um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferiu condenará no último dia. A palavra de Deus também, ela tem um aspecto de condenação, no sentido de que ela mostra às pessoas o caminho a ser seguido. A palavra de Deus mostra quando estamos errando, quando estamos falhando, o que temos de corrigir. A palavra de Deus, ela nos adverte sobre muitas coisas, ela fala sobre o céu, ela fala sobre o inferno, ela fala sobre o dia do juízo, ela fala que todos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas quando nós ignoramos as advertências da palavra do Senhor, quando nós ignoramos aquilo que Deus determina em sua palavra, essa mesma palavra, no último dia, ela nos condenará. Ela trará todas as nossas ações em julgamento, porque Deus nos mostra a verdade e muitas vezes nós ignoramos ou negligenciamos essa verdade de Deus. É por isso que a palavra de Deus não volta vazia. No último dia, para algumas pessoas, essa palavra que foi semeada em sua vida, na minha vida, ela pode ter aspecto de salvação ou aspecto de condenação. Tudo isso vai depender da maneira que eu lidei, a maneira que eu tratei a palavra de Deus, como eu reagi. Mas o propósito de Deus, ele sempre vai se cumprir. Independente se você acredita ou não no que a palavra de Deus diz, independente se você concorda ou não com o que a palavra de Deus diz, mas o que Deus diz vai se cumprir, porque Deus é o Deus soberano, o Deus único, o Deus que governa sobre o céu, terra e mar. Então que você, que eu, que nós possamos a cada dia refletir sobre os nossos planos, sobre os nossos caminhos, sobre os nossos pensamentos e ver quem está conduzindo a sua vida hoje. Onde a sua vida está sendo alicerçada. Os seus planos, eles são fundamentados na palavra de Deus? A sua vida é uma vida de obediência a ela? Se Jesus voltasse hoje, qual seria o cumprimento do propósito de Deus? Será que através da palavra dele, daquilo que você aprendeu, você seria condenado ou você seria salvo? É algo para você refletir. Que Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida e transformar nosso coração à imagem e semelhança de Cristo.